Olá, tudo bem? Tudo jóia? Mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez, vamos finalmente terminar a parte 3 da introdução. Foi um papo É, bom semana passada. é, foi muito bom mesmo. Isso. Tomara que mais pessoas tenham acesso aí, que é informação muito boa. Muito boa, discussão muito boa. E a gente tá a última palavra, né, da parte 3 que é Uhum. terapeutas. E aí a gente já vai pra parte 4 que é a última da introdução. Certo. Quer que eu comece Parte lendo? 4, né? A 4 é a última, é É que a ela vai última. longe. Aí ela se subdivide também, né? Também, é A porque ela é 4 se grande. subdivide. É, Se então tá. divide em 9 partes, parece aqui. É É. isso. Vamos então aproveitar aí. Então vai. Vou começar lendo então o terapeutas. Do grego therapeutes, formado de therapeuien, servir, cuidar. Isto é, servidores de Deus ou curadores. Curandeiros. Aqui tá como curandeiro, mas é a mesma coisa. Tá Ah, certo. é? Aqui é curadores. Uhum. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Uhum. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária. Uhum. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas. Considerou-a uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Olha só. Olha como terminou aí. Um laço de ligação entre judaísmo e cristianismo, assim como os essênios, essênios, né? É, essênios. Que é mais uma confirmação da preparação. Veio ligar o antes de Jesus e depois. Os essênios vieram antes e os terapeutas contemporâneos, né, do tempo de Jesus. Sim. Então, para você ver como que as coisas foram se ligando. Assim como também tinha outros povos, como os fariseus, que eram totalmente contrários a esses, tem que ter também o contraditório, né? Sim. Que a gente já falou em outros encontros aí sobre a necessidade do aprendizado. Então, no aprendizado, você tem que ter a contrapartida, você tem que ter o contrário, você tem que defender uma ideia, o outro defende outra, para ambos chegar numa terceira ideia, ou defende a ideia de um, de outro, ou parte de uma, parte de outro, forma uma terceira, né? Uhum. E aí por diante, tá aí a comprovação, né? Os terapeutas. Então, eles eram muito parecidos, a cultura, os Ziggy, come costumes, here. né? Muito parecido com o cristianismo, mas eram Zig, judeus, come here. mas que vieram, então, completar aí o finalzinho do período que foi preparado o planeta, né? E as pessoas para a chegada de Jesus. Olha que coisa legal, né? Maravilhosa. Legal mesmo. E será que os essênios, tanto os essênios quanto os terapeutas, foi a formação do judaísmo que a gente tem hoje? Porque eles não acreditam no Cristo, né? Em Jesus. Só que ele Uhum. foi mais um profeta. Mas eles acreditam em Deus. Então será que foi aí que formou os judeus que a gente tem? Os judeus que eu falo assim, a religião judaica que se tem hoje, será? Tô aqui Então, os pensando. judeus, eles eram, não reconheciam, até hoje não reconhece Não. o cristianismo, Jesus, né? Então, mas mesmo assim, não é porque são judeus que são pessoas totalmente diferentes dos cristãos. Tá? A prova aqui, tem alguns totalmente contrários, tem outros, como os essênios, e quase que idênticos ao cristianismo, né? Sim. Os terapeutas também na mesma linha, né? E então,
vai tendo essa continuação para chegar no cristianismo, né? Entendeu? Mesmo que não reconheça Jesus, não reconheça o cristianismo, mas muitos contrários e outros são iguais ao cristianismo, entendeu? Então, é isso, fecha aí. Eles não aceitam Jesus, mas tem alguns povos, alguns religiosos da época, tem a cultura parecida com o cristianismo, né? Sim. Em suas regras, em seus ensinamentos, em seus sentimentos, né? E de como eles enxergam a vida, né? Assim como tem outros que são totalmente materialistas, né? Não acreditam na vida após a morte ou na vida após a Zig, vida. come here. Não acreditam. Zig. E então é isso. Não acreditam em... Zig, come here. Como fala, reencarnação. Não acreditam em... Como que é o... Zig, come here. Ressuscitação também, né? Então é isso que a gente vai chegando no cristianismo. Então chegou o momento, na época, né, de Jesus, o mundo já estava preparado. É claro que tem muita gente que até hoje, né, lógico, apesar de todos os ensinamentos, não entendem ainda, não praticam, tá? Não aceitam a filosofia de vida de Jesus, que é uma filosofia muito, muito simples, que é baseada na caridade, no perdão e no amor, né? Mas que, por ser tão simples, é muito difícil, porque o ser humano é muito renitente, que para ter esses sentimentos que a princípio seriam simples, né? Que é ter amor, ter o próximo, perdão e fazer a caridade, é muito difícil. A pessoa é egoísta, a pessoa materialista, a pessoa não se vê como o outro, né? Que são tudo coisas que o cristianismo prega, e algum desses povos também. Então, se fechou ali, né? Há 2024 anos atrás, nasceu Jesus e tá aí, né? A gente sabe o que aconteceu, tanta coisa que aconteceu. E tá aí o evangelho para reforçar isso aí. E continua. Bom. E acho que o espiritismo continua. O espiritismo não, falei errado, né? O espiritismo é uma religião. Os espíritos ainda continuam preparando e mandando pra cá, né? Tipo, que nem veio o Chico Xavier, veio o Allan Kardec, né? Que fez o evangelho. Então, continua nessa busca de tentar, de alguma forma, melhorar. A pessoa evoluir, não sei. Então, muita coisa ainda tem para acontecer, né? Uhum. Apesar de estar acontecendo muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins também. Tá difícil do planeta se promover, né? Tá difícil. Para um planeta que estamos agora em prova e expiação, né? Para um planeta de regeneração, né? Por conta da dificuldade, né? Das pessoas entenderem. Será? Eu não sei. Às vezes eu fico meio. Eu tenho muita esperança, sabe? O Brain até brinca comigo, de tanto que eu falo, não, as coisas vão melhorar, vão melhorar. Só que tem hora que fala assim, gente, será que vai mesmo? Porque nossa, é muita guerra, muita gente ruim. Tem hora que desanima até, né? Nossa, tem hora que é difícil manter, viu? Tem muita coisa acontecendo aí, e coisa que a gente nem sabe, né? Eles estão falando de coisa que a gente sabe e de coisa que a gente não sabe. Exato, Gente sofrendo, gente que são escravos, pessoas que são sequestradas, raptadas, mulheres que são presas num lugar para escravidão do sexo e escravidão dos trabalhos. Ixi, tem muita miséria, muita guerra. Nossa. Então tá difícil. Muito difícil. A gente não sabe o que está acontecendo. Não. Bom, mas a gente encerra então a terceira parte da introdução e nós vamos agora começar a quarta, então? Quarta. Uhum. Dentro do Evangelho tem a introdução, e dentro da introdução, dividido em 4 capítulos, né? Estamos no último, quarto, e esse é longo, né? Que também é subdividido em muitos itens, 10, 12 itens, uma coisa assim, daí para frente. Que é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Por que ideia cristã? Os ensinamentos de Jesus. E por que espiritismo? Porque a vida após a morte e tal, eles pregaram isso, né?
foram os precursores. Tanto que a filosofia, né, eu e meu pai, a gente estudou muito na pedagogia, a filosofia deles ia tão à frente do tempo deles que até hoje está à frente de nós, né? Tá à frente de nós. Então, assim, dá para ver por que pode se relacionar, né? A gente ainda não apreendeu ainda completamente os ensinamentos de Jesus, de Sócrates e Platão. A gente ainda tá no caminho. Vamos ver. Pode começar a leitura. Você quer ler agora? Pode ler. Pode ler. Pode ler. Quer que eu leia? Leia o primeiro parágrafo, depois eu leio outro. Tá. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, seria errôneo concluir-se que ele colheu essa seita à sua doutrina, e que, se tivesse vivido noutro meio, teria professado outros princípios. Ou seja, ele ter participado, só porque eu tô raciocinando aqui, só dele, por parecer que ele fez parte, né, porque não tem provas nem nada, por parecer que ele fez parte, não quer dizer que ele foi influenciado por eles e que se tivesse parte de outro grupo, que eles teria feito diferente. Ele já sabia o que ele veio fazer, né? Ele já veio pronto para isso. Jesus, né? Sim, ele já tinha toda essa bagagem, né? E volta também, quem quiser entender melhor, isso aí a Camila acabou de falar, essa parada para reflexão, do último encontro anterior a esse, Sim. Que a gente falou, né? Que tem sim parte de influência de Jesus, assim a nosso ver, né, ao meu ver, a ver da Carolina e de muitos da doutrina espírita, porque, e como também pedagogos, né, que somos, e pais, né, então a gente vê, assim, que Jesus, ele pode, a gente não tem certeza, né, Sim. Ele pode ter vindo como realmente uma criança e precisou ir despertando todo o conhecimento que ele tinha. E os essênios, com certeza, têm uma influência forte, porque despertou aquilo que ele vinha trazer para a gente. Sim. Foi abrir as portas para ele. Ele já tinha, vamos dizer assim, ele tinha vários compartimentos com todos os seus conhecimentos. Os pais abriram primeiro, mãe, pai, né? A comunidade ele viveu, e os essênios, então, escancarou essas portas, né? Ou seja, venha até nós, né, os conhecimentos seus são os nossos, né? Exato. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Mais ou menos é isso, né? Sim. Essa reflexão sua, né, comigo? Uhum. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos, que é o que a gente falou agora há pouco. Olha só como casou. Semana passada, estamos falando hoje. Sem ler o texto, a gente antecipou. Mas foi preparado, né? É igual tá falando aqui, ele já veio com a missão dele, vamos pôr assim. Ele já veio com a missão dele, mas teve um empurrãozinho bom aí, né, dos essênios. Sim, teve um acolhimento, uma ajuda aí. Sim. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos predispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Olha aí. O que a gente falou eu ia falar aula, mas é aula também, né? No encontro, na aula passada. A gente falou exatamente isso, da preparação do planeta e das pessoas e das culturas e das religiões para receber Jesus, para ele ser reconhecido. Em parte, né? Porque ele foi crucificado. Então, não se foi totalmente compreendido, né? Os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos muito sábios, né? Então, eles é o que aconteceu. Então, a gente foi preparado, né? Uhum. Então, aqui acabou de falar que a gente falou no encontro passado que pelo menos 1000 anos de preparação, né? Que já se previam a vinda de um profeta muito especial,
que é Jesus, no caso, Uhum. que a humanidade veio a saber que era Jesus. E então, todos esses povos, esses religiosos que a gente falou aqui, que são uns diferentes dos outros, ou alguns parecidos, que já veio com ensinamentos se aproximando, outros muito próximos, outros até quase idênticos ao cristianismo, veio, né, décadas, séculos, e chegou a 1000 anos, veio preparando. E está incluído aí quem? Sócrates e Platão, que é o que a gente vai falar agora, que a gente vai falar. que são os precursores do cristianismo e do espiritismo. O espiritismo não é na época de Jesus, bem entendido. Ixi, não. É em 1850 e alguma coisa. Em meados de 1850. Mas já lá, antes de Jesus, já estava lá Sócrates e Platão, já, com todo o seu conhecimento, muito além do tempo dele, né? Alcançando o nosso tempo, e além do nosso também, está aí, né? Preparando essa chegada. Ou seja, o cristianismo foi essencial também para o espiritismo, porque igual falou aqui, não dá para jogar uma coisa tão grande que ninguém ia entender, então tinha que começar, né, um pouco mais devagar. Sim. Uhum. Você quer ler o próximo? Isso. Tá, vamos lá. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu. Olha aí. Ah, é verdade, era só no Sócrates, como Jesus, foi como Jesus, ele nada registrou, nada escreveu. Ou pelo menos não deixou nenhum escrito, como ele morreu, a morte dos criminosos. Tá falando de quem? De Sócrates e de Jesus também, né? Uhum. Como ele morreu, a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia da época e do simulacro das formas. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos, levou à morte. Tanto aqui está falando de Sócrates, mas também está falando de Jesus. Certo? Isso acontece até hoje. Isso. Quem fala o correto, o certo, o que realmente chega no íntimo das pessoas, são tratados mesmo como criminosos, como errados, como aqui acho que deve falar aí mais na frente, como corruptores de jovens, que era Sócrates, porque ele ia, né? Como Jesus, ele discursava, ele ia as multidões paravam para ouvir, né? E então Sócrates foi feito assim como Jesus também foi considerado de influenciar, né? Hoje De são influenciar, chamados os pecadores, né? E no caso, quem tinha o poder na época, tanto político quanto religioso, se sentia ameaçado com isso, então foi acusando, né? Sócrates, acusaram Jesus e os dois foram mortos. Jesus foi crucificado e Sócrates foi condenado a tomar o veneno, cicuta, né? Foi a morte dele, foi assim, que foi a pena que foi imposta a ele, tá? A ele. E assim como Jesus, ele teve a oportunidade, se ele quisesse, sair fora disso, né? Negar, falar, não, eu estou falando, eu vou desfazer o que eu estou falando, tá? E viver. Mas ele não fez, ele falou, não, eu vou continuar defendendo minhas ideias, que eu sei que está correto. E aí foi condenado à morte também, como Jesus, né? Então tá, vamos continuar aqui. Se quiser falar alguma coisa, você fala aí. Pode ir. Então, acabou de falar que Jesus e Sócrates eram muito parecidos, né? Uhum. Tanto os dois ensinavam multidões, né? De filosofias maravilhosas de vida, né? De sabedoria. Os dois foram acusados como se fossem bandidos, um foi crucificado, Jesus, né? E o Sócrates condenado a tomar cicuta, né? Que é um veneno. E por combater fanatismo, combater as crenças tradicionais, que eram muitas coisas erradas, né? E também combatiam a hipocrisia, e combatiam os preconceitos religiosos, que até hoje, né?
Até hoje. Então, até aí, eu não estou lendo, estou só discutindo. Uhum. Até aí é o que Jesus e Sócrates fizeram igualmente, né? E continuando a leitura. Como Jesus foi acusado pelos fariseus, olha lá, 2 aulas atrás, é só olhar lá, quem quiser ver o que os fariseus, como que eles pensavam, Nossa como que eles Senhora, viviam. os Tá? fariseus. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo, olha lá, falei para você de corrupção, olha lá, pelos seus ensinamentos, ele foi acusado de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, Não, porque Sócrates. Desculpa Sócrates. aí, peraí, espera só um pouquinho, peraí, eu vou voltar um pouquinho que eu misturei. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi, aqui fala, também como ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo. Ah, é Tá que falando Sócrates aqui agora. fala Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo. Isso. Peraí. Tá falando como se fosse os fariseus ou já existiam os fariseus? Agora ficou essa pergunta para mim, que eu não sei. Não, pelos Os fariseus. fariseus de seu tempo. Agora eu não sei se Sim. devia ser algum povo parecido, né? É, parecida. Porque os houve em lá. A resposta à nossa última pergunta. Porque os houve em todas as épocas, inclusive hoje, inclusive amanhã, fariseus, de corromper a juventude, tá? O Sócrates foi acusado. Jesus foi acusado de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates foi de corromper a juventude, proclamando o dogma da unicidade de Deus, que é o Deus é um só, né? Da imortalidade da alma, tá? Tanto Jesus como Sócrates, e da vida futura. Vida futura, vou abrir um parênteses aqui. Nesse canal, eu fiz um ano atrás, mais ou menos, sobre a vida futura. Não sei se você estava junto, se eu fiz sozinho, você lembra? Eu acho que eu não dava junto. A vida futura. Porque para a gente enfrentar as dificuldades da vida do mundo da gente, se a gente não tiver isso aqui que acabou de falar, ó, acreditar na imortalidade da alma e na vida futura, a vida fica insuportável, tá? Então, quem quiser vai buscar lá, tem vida futura. É uma lição maravilhosa, que é um dos textos aqui dentro do Evangelho, tá? Então, fechando parênteses. Da mesma forma, ainda que não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos, olha lá, tá? Conhecemos os ensinamentos de Jesus por onde? Pelos escritos, tá? De seus discípulos. Dos seus discípulos. Não conhecemos a de Sócrates também, senão pelos escritos de seu discípulo Platão. Cremos útil resumir aqui os seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo, tá? Então, vamos fazer uns paralelos aqui, tá? Para mostrar a concordância entre o ensinamento de Sócrates e de Jesus. Aí, se quiser, tem um parágrafo grande e um pequeno, pode fazer a leitura, então. Tá. Se não tiver discussão agora, pode ir. Não, acho que pode continuar. É uma introdução, né, do que vai ser falado. Sim. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha como objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída como isso. Que, além disso, se trata de um fato da história que não pode ser suprido. Ou seja, o Sócrates, ele tentou, né? Ele combater o paganismo.
Só que Jesus é mais do que isso. Eu acho que foi isso que eu entendi. Não se pode É mais comparar completo. nisso. É mais. É. Mais completo. Uhum. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma, de sob o alqueire. Não sei essa palavra. Está maduro bastante para encará-la. Ah, entendi agora. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. É chegado o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e das castas. É o que falou antes, que a gente está preparado, né? No Sócrates, a gente só estava preparado para ouvir que não existia o paganismo. Aí com Jesus a gente estava um pouco mais preparado. Aí com Allan Kardec, entendeu? Acho que é isso aí, ó, que a gente falou já desde o começo. Sim, sim. A gente já vem comentando desde o primeiro Sim. encontro, né? Tá mostrando bem isso aí, né? Isso. Que vai dando uma sequência, né? Uhum. E a gente precisa fazer isso para a gente entender e abrir os olhos para quando a gente for inquirido em alguma coisa, a gente vai saber o que é certo e errado e para não ser guiados, né? Como gado por matador, tá? Então a gente tem que assumir. Porque tem um detalhe, vou abrir um parênteses agora. Tem que assumir. Por quê? Por que ninguém não, muita gente não quer o conhecimento puro, o conhecimento mais amplo? Porque vai aumentar a responsabilidade. Vai enxergar mais as coisas, vai ver as coisas como elas realmente são. É difícil. Você assumir um compromisso, grande compromisso, é difícil, tá? Esses compromissos difíceis é para grandes espíritos, para pessoas que querem, que são preparadas, que vai surgir muitas dificuldades, muitos obstáculos, e como você vai enxergar, a gente vai enxergar muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então, muitas pessoas preferem ficar ali, sendo guiadas por outras pessoas, né? E que é mais tranquilo, porque não tem responsabilidade. Não né? tem. Só que a pessoa não vai crescer, não vai desenvolver, não vai saber em que lugar que ela está pisando, que solo que ela está pisando. Mas tá? sabe o que eu sinto? Que as pessoas que são assim são pessoas que estão confortáveis. O que eu digo com isso? Confortáveis em grana, tem uma casa, tem comida. Você pode ver, quem quer mudança, quem quer aprender, quem quer ver que existe uma outra possibilidade, normalmente é porque não tá bom ali. Ou porque vê que tem muitas pessoas também que não estão bem. E eu falo isso porque eu já participei muito de igreja, essas coisas, e é muito cômodo para eles falar que aquilo é a verdade, ponto, sabe? E eles não querem buscar saber. E eu sempre falei, quando alguém me pergunta, eu falo assim, não tô falando pra você acreditar em outra religião. Tô falando pra você aprender. É só saber o que mais tem aí por fora do mundo, sabe? Não, mas não. Tudo isso que a gente falou desde o começo, desde o primeiro encontro. E do encontro passado e de hoje, eu vou resumir rapidinho em 2 linhas. Tudo bem, você não quer seguir os ensinamentos de Sócrates, dos essênios e de Jesus, que são, né, mais puros, né, mais purificados, mais sérios, mais verdadeiros, mais próximos dos ensinamentos de Deus. Tudo bem, você não quer? Sabe que a sua vida vai ser o quê? Você vai seguir, sabe quem? Os fariseus. É isso. Você não quer seguir? É o que Jesus, que você falou no encontro passado, que a gente não lembra que espírito que se encontrou pessoalmente com Jesus, e Jesus mostrou o caminho, falou, me segue, e ele não seguiu, e falou, ó, você quer agora ou daqui milênios? Hoje a gente falou do Emanuel, do espírito Emanuel. O Emmanuel, que é hoje o Emmanuel. Então, aí eu pergunto para mim, para você, e para as pessoas que estão ouvindo esse vídeo aqui, que é o que está falando aqui. Tudo bem, você não vai seguir Jesus? Você não vai seguir o ensinamento de Sócrates, dos essênios? Você vai, de alguma forma, você vai seguir alguma coisa. Você vai seguir quem? Os fariseus. Os fariseus que mataram Sócrates, que mataram Jesus, que vem matando gente até hoje. Você vai para... Por exemplo, você está pensando que você, que não quer seguir Jesus, que não quer entender isso, que não quer responsabilidade, você está pensando que você
vai ficar tranquilo. Tá? Não, você vai estar seguindo os fariseus. E para você entender essa palavra que eu acabei de falar agora, que é essa frase, você vai ter que ver lá quem são os fariseus. Não cabe agora de falar, né? Sim. Aí é só ver 2 capítulos atrás que Dois você vai atrás, sair. isso. 2 capítulos, não, 2 encontros atrás, tá? É isso. Aí, como é que tá? Será que a gente leu essa última frasezinha e termina? Que já tá dando 30 minutos, já não deu, já? Já, 30 minutos em ponto aqui. Então vamos ler essa última frase e a gente termina, então. Você terminou o parágrafo grande? Terminei. Então vai pro finalzinho, então. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiam a ideia cristã, também se encontram em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Exatamente. Porque o Espiritismo é cristão, né? A gente acredita em Cristo, Deus, tal. E contrapartida, o Espiritismo também se aproveita dos ensinamentos de Sócrates, de Platão, de Jesus, dos essênios. Essa a essência. Então, para quem pergunta o que é o Espiritismo, é isso aí. A essência está aí. Quem vê como eram os essênios, como era Sócrates, Jesus, Platão, Sócrates e Platão, e Jesus, vai entender. Vai entender o que é o Espiritismo. O Espiritismo é isso. É o estudo, é o ensinamento, o aprendizado, é a purificação de todos esses ensinamentos. De 2000 anos para trás, que é, né? Jesus, Platão, os essênios, né? O Sócrates, entendeu? É isso. E aí, o que eu falei há uns minutos atrás. Tudo bem, você não é obrigado a seguir Sócrates, Platão, Jesus, os essênios. Não. O Espiritismo, não. Mas alguma coisa você vai seguir. Algum ensinamento, algum direcionamento você vai seguir. Que pode ter a certeza, que é muito próximo ao dos fariseus. A não ser que você siga a moral. E eu falo isso porque eu conheço 2 pessoas muito próximas que não acreditam, não tem nenhuma religião, não acreditam em nada, né? São chamados ateus, mas são pessoas muito boas, porque eles seguem a moral. Claro, tem pessoas que são pagãs que não, né? Mas esses são só 2 exemplos que, no fim, isso aqui não precisa ser sobre o espiritismo, pode ser sobre a moral, que a gente falou isso, acho que no primeiro vídeo que a gente começou a ler. Que isso aqui tá ensinando que é a moral, né? A gente falou do amor e tal, mas você não precisa ter uma religião, seguir alguma... Porque religião é uma coisa criada aqui na Terra, né? Então, assim... Mas para você seguir uma vida cristã, você não precisa ser cristão. Não precisa. Você já tem as práticas dos ensinamentos do ensino moral. Você está ensinando moral, você está dentro dos essênios, você está dentro de Sócrates, de Platão, você está dentro dos ensinamentos de Jesus, tá? Uhum. E outra, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, entendeu? Que é o segundo item, lembra? Uhum. Então, se você está tendo o controle universal dos ensinamentos, você está aproveitando com a vida, aprendendo as coisas boas, as coisas corretas, que elevam você, né? Que você vai estar sempre ascendendo para o alto, de encontro a Jesus, a Deus. E você está dentro do ensinamento moral, você está cumprindo, você está seguindo, você está praticando uma vida digna, uma vida cristã, sem ser cristão, sem acreditar em Jesus e sem acreditar em Deus. Você acreditar, não precisa, entendeu? Porque se você for ver historicamente, a religião não foi criada para te ensinar a ser uma boa pessoa, foi criada para controlar as pessoas, a religião, né? Não Jesus, tal, mas a religião foi criada como instrumento do governo, praticamente. Praticamente não, foi, porque eram os reis, os reis eram os papas, eram, né, sei lá, chefe da igreja e tal. Então, assim... Sim, tinha o poder político e o poder da igreja eram paralelos, trabalhavam juntos, né? Entendeu? Então, assim... Então, no fim... A gente chegou a falar isso em off, fora da câmera, e meu pai, a gente falou isso. Que esses vídeos aqui são, sim, sobre o evangelho, que é do espiritismo, mas é muito mais do que isso. Você não precisa ser espírita pra querer aprender. Porque é uma filosofia de vida, né? No fim. A diferença é que aqui, nos ensinamentos que estão nos livros do Espírito, que são 5 livros, tá tudo mastigadinho, tudo explicadinho, tudo interpretado, tudo que é
os pontos principais dos ensinamentos de Jesus está aqui, na doutrina espírita, entendeu? Está codificado, que é o que Kardec fez, ele codificou, né, a doutrina. E é isso. Tamo aí. Tá? Então Aí a encerrar. próxima vez a gente vai entrar no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Tô curiosa essa Tá? parte. Essa é muito bom. Então acho que vamos parar por aqui hoje, então. Vou dar uns 32 minutos, né? 35. Conseguimos terminar com o tempo, porque olha, semana passada a gente falou, hein? Mas foi bom, foi muito bom. Então a gente continua semana que vem com a próxima parte, da quarta parte da introdução. E até a próxima, então. Até a próxima.